E o nosso programa é feito por você e para você. O tema de hoje foi uma sugestão da Silvia Regina Soares. E ela nos lembrou que hoje, 30 de maio, é o Dia Mundial da Esclerose Múltipla. Ela convive com a doença, gente, há 23 anos e a gente vai conhecer um pouquinho agora. Oi, Mônica. Obrigada por abrir espaço para falarmos um pouco sobre esclerose múltipla. Quando eu recebi o diagnóstico, eu estava com dificuldade para andar, estava com dormência e queimação nas pernas e retenção urinária. No primeiro momento, o médico não me disse muita coisa sobre esclerose. Naquela época, pouco se sabia sobre o assunto, né? Mas ele me disse que não tinha cura, que o tratamento era para sempre e que eu ia fazer altas doses de corticoide para melhorar os sintomas que eu estava sentindo. E assim eu fiz. Mas confesso que foi muito assustador, porque num dia você não tem nada, no outro você tem que conviver com a doença, que talvez seu organismo te ataque em qualquer parte do seu corpo. E o dia a dia é complicado. Mas eu aprendi a conviver com a esclerose múltipla ao longo dos anos. Mas eu acho que uma coisa positiva que a esclerose trouxe, pelo menos para mim, foi que eu aprendi a valorizar as pequenas coisas da vida. Eu digo que eu não faço tudo, mas eu faço tudo que eu consigo. Eu acho que isso é importante. Não progride, né? Nossa, eu estou impressionada. Silvia, muito obrigada. Eu estava até conversando com o Dr. Facundo, que é o nosso convidado de hoje. Muito obrigada por trazer a sua história, né? E você está bem, né? Isso é bom demais. Obrigada, tá? E eu reforço. A gente vai saber agora, nesse Dia Mundial da Esclerose Múltipla, a gente vai entender mais sobre essa doença neurológica, crônica e autoimune. A gente vai conversar, inclusive, sobre um tratamento no SUS, que é a primeira terapia oral de curta duração. E eu estou recebendo aqui hoje o Dr. Facundo Burgos, que é neurologista. Dê um jeito ali na agenda para vir conversar comigo. Obrigada, Facundo. Eu que agradeço. Você sabe que eu sou sua fã, né? Muito obrigada. É bom de ver a Silvia trazer essa convivência de mais de 20 anos e ela está bem. Isso significa que o tratamento avançou nesses últimos anos? Sim. De 95 para cá, quando surgiu, pelo menos aqui no Brasil, a primeira medicação, que era os interferons, o tratamento só melhora. Então, antigamente nós tínhamos pacientes que pioravam com o tempo. Hoje, cada vez é uma exceção o paciente que piora muito. Então, com os novos tratamentos imunomoduladores, eles têm sido tratamentos que não aumentaram a incidência de efeitos colaterais e que, ainda assim, fizeram um avanço grande em termos de controle dos sintomas da doença. E aí, no caso, quando a gente fala desses tratamentos, né, é o quê? É medicação, é terapia oral? O que é? Então, se você lembrar que a esclerose múltipla é uma doença que pelo menos começa autoimune, ou seja, o seu próprio organismo reage contra você. Se a gente for pegar assim rapidamente segundo, terceiro colegial, nós temos os glóbulos brancos, que a gente sempre associava como as células de defesa do nosso corpo. Bons tempos em que a gente só pensava no glóbulo branco. Então, você tem os glóbulos brancos, você tem os linfócitos, você tem os monócitos, você tem macrófago, você tem eosinófilo, você tem vários tipos de glóbulos brancos. Os que são interessantes para essa doença são os linfócitos, principalmente linfócitos B e T. Eles são muito importantes para dar defesa da gente. Quando você toma uma vacina ou quando você se expõe a uma infecção, esses órgãos de defesa criam uma memória celular para evitar que essa infecção volte a te combater. Mas de vez em quando eles fazem uma bobagem, eles começam a atacar o próprio organismo. Se ataca a sua junta, isso é uma artrite. Se ataca o seu coração, é uma endocardite. Se ataca a bainha de mielina de sua célula, nós estamos falando da esclerose múltipla. É no cérebro? Então, é no sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal. Ela, via de regra, não afeta nervo periférico. Então, aqui não, mas dentro da medula ou no cérebro, ela afeta. E afeta principalmente a substância branca,
que tem mais essa capa de gordura que faz as informações no cérebro viajarem tão rápido, que permitem a gente ter o raciocínio, os movimentos e tudo mais. Os movimentos, né? Essa coordenação. Eu vou saber daqui a pouquinho dos sintomas com o Dr. Facundo Burgos, que é neurologista, mas a gente tem uma dúvida do Bruno Monteiro, que gravou com a gente, nós vamos ver juntos. Vamos lá. Eu queria saber se a esclerose é uma doença hereditária ou se não passa de pai para filho. Como que funciona? É interessante, né? Porque a causa, ela é um desafio para vocês, mas é hereditária? Então, veja, ela tem algum componente hereditário. É mais fácil alguém que tem um pai com esclerose múltipla ter esclerose múltipla, mas definitivamente ela não é somente hereditária. Pra você ter uma ideia, gêmeos univitelínicos, ou seja, eles têm o padrão genético é igual. Eu posso pegar o rim de um e colocar no outro sem teste, porque eles são geneticamente idênticos. Tá. A incidência de esclerose múltipla entre eles, se um tem, é de 40% no máximo. Então, assim, se fosse uma coisa puramente genética, obrigatoriamente esse gene teria que ter. Então, a gente acha que tem algum fator ambiental associado a alguma predisposição genética para justificar essa doença. Mas isso não está estabelecido, inclusive, qual o fator causal. Não tem. Continuamente vem, é o vírus da herpes, é o citomegalovírus. Não está estabelecido ainda qual é a gênese primária o fator causal do desencadear da esclerose múltipla. Quer fazer uma pergunta para o Dr. Facundo? Fique à vontade, 99897.000, meu WhatsApp, pode mandar que já eu trago aqui para ele. Sintomas, ela tem sintomas, não tem? Eu achei interessante a Silvia falar, quando de repente no dia você está bem, no outro a doença já se instalou. Então, essa doença, ela é chamada antigamente de um grande imitador, porque ela pode dar sintomas de todo o sistema nervoso central. Então, você pode ter uma diminuição da acuidade visual, geralmente de um olho só, tá? Com a diminuição da percepção das cores ou uma diminuição completa da acuidade visual. Você pode ter sintomas semelhantes ao que a gente entende por um AVC, né? O público leigo entende por um AVC, como por exemplo uma fraqueza de um lado do corpo. Você pode ter sintomas cerebelares, parecendo com a labirintite ou uma tontura. Você pode ter sintomas como de um problema de medula. Então você tem uma fraqueza nas pernas ou nos braços. Então, ele dá múltiplos sintomas. E por isso que o diagnóstico às vezes se atrasa, porque são sintomas demais e todos de uma mesma doença. Então, por isso às vezes ocorre um atraso no diagnóstico dessa doença. Aliás, o tema da campanha esse ano justamente é pelo diagnóstico precoce e preciso. E aí, dentro dessa máxima do tema do que você está falando para gente, quando saber a hora certa de procurar? Então, qualquer sintoma ou sinal neurológico que não tem uma explicação clara e imediata, ele deve ser avaliado. Então, vamos lá, você começou com a diminuição da acuidade visual, você foi no oftalmologista, ele não encontrou uma razão no próprio globo ocular para isso, assim, isso é um sinal de alerta. Os oftalmologistas estão alertas para isso. Essa área eu não tenho problema. O problema são sintomas mais frustros. Então, uma dormência de um lado do corpo, uma dormência de um braço ou de uma perna só. O paciente deixa isso passar por algum tempo, atribui isso a uma compressão, ele ficou apoiado em cima do braço muito tempo, quando muitas vezes não foi isso que aconteceu. Sintomas motores geralmente não passam tão despercebidos. Então, se você tem uma fraqueza que persiste por mais de 24 horas, a definição de um surto de esclerose múltipla é essa. Você tem que ter um sinal, um sintoma que persiste mais do que 24 horas. Eu faço a seguinte analogia, qualquer um de nós já teve aquela batida parecendo que tem uma borboleta no olho, quando você está muito estressado. Veja, aquilo dura segundos ou poucos minutos. Não, isso não é um surto de esclerose múltipla, mas um sintoma que persiste por pelo menos 24 horas, você tem que dar valor a isso e tentar fazer uma avaliação com o neurologista para isso. Então, os mais comuns são, como eu falei, sintomas visuais, geralmente assimétricos, um olho mais afetado do que o outro, sintomas motores ou sensitivos de um lado do corpo, sintomas do tronco cerebral ou do cerebelo em que dá tontura ou fraqueza mais de um lado que de outro e fraqueza nas duas pernas ou nos dois braços, com ou sem alteração do controle de xixi. Como eles podem durar muito pouco e melhorar espontaneamente no início, o paciente nem sempre vai valorizar. E assim, se ele chegasse mais cedo,
a doença, tirando 10, 12% dos casos que são primariamente progressivas, a doença ela começa inflamatória para depois virar neurodegenerativa. Se você mata ela ou se você controla ela quando ela está inflamatória, sua chance de controlar muito bem a doença é muito maior. E é isso que a gente tem visto acontecer. Lembra, eu comecei em 95. Exatamente. Meus pacientes de 95 até 2010, quando a gente começou a ter drogas mais decentes para combater a doença, evoluíram de uma maneira. Meus pacientes atualmente, a gente comenta assim, lógico que sempre tem um ou outro caso um pouco mais difícil, mas cada vez está um pouquinho mais fácil o controle dessa doença. O que antes era uma sentença, hoje virou uma doença crônica como qualquer outra. Como hipertensão. Como hipertensão, meu hipotiroidismo e por aí vai. A gente, inclusive, tem uma pergunta sobre essa do Jorge Fontinelli, sobre a questão da evolução da doença, que o Dr. Facundo está falando com a gente. Vamos entender o que ele quer saber. Então, minha dúvida é sobre a evolução da doença da esclerose múltipla, né? Quanto tempo que ela demora para evoluir? Ela tem um início rápido? Eu tenho algum tempo hábil aí para tratar meu paciente? Como vai funcionar? Tem algum remédio que eu posso usar? Aí é o que você explicou, né? Isso. Então, veja, essa doença, ela varia de pessoa para pessoa. Tem umas formas de apresentação que a gente sabe pelo acúmulo de evidência. Então, assim, o bom da medicina é isso, a gente vai acumulando evidências, a gente vai ficando mais seguro do ponto de vista epidemiológico, de saber o que deve acontecer. Então, tem alguns sinais prognósticos quando o paciente abre a doença que são mais sérios. Então, se ele tem uma forma medular, se ele tem uma forma de tronco cerebral, se ele tem uma forma com a recuperação pequena depois do surto, se ele é homem é um pouquinho pior a evolução do que a mulher. Se ele está fora da faixa de idade dos 20 aos 40, 45, todos esses são sinais prognósticos um pouco piores. Mas eu insisto, se você procura cedo hoje, você consegue, com as medicações, evitar que ela pule de inflamatória para neurodegenerativa. Se você conseguiu controlar isso, é o que você precisava fazer. Então, provavelmente essa doença não vai te dar muito trabalho. E além desse exame clínico, dessa escuta, né, por parte de vocês, há algum outro tipo de exame? Tomografia, ressonância? Em 65 foi estabelecido o primeiro critério diagnóstico para esclerose múltipla. Quando eu entrei na neurologia, era um critério de 82. Em 2001, McDonald's, e um dos autores chamado McDonald's, ele estabeleceu um critério. E, desde então, está sempre sendo revisado esse critério. Em 2024, ele foi lançado, deve estar saindo agora, em junho ou julho, deve estar saindo os novos critérios de 2024 que foram aprovados pelos maiores especialistas do mundo nisso. Então, é uma doença em que o diagnóstico ele vai mudando, mas hoje, cada vez mais, nós levamos em consideração a ressonância. Então, lembra, em 65 não existia ressonância, em 82 você tinha 10 ressonâncias no mundo. Hoje, isso é disseminado. Aqui em Uberlândia nós temos mais de 14 ou 15 aparelhos. Então, assim, realmente facilita o diagnóstico. E, pela característica de pegar uma área específica, a tomografia não consegue fazer esse diagnóstico. Tem que ser a ressonância. Então, é um critério que às vezes passa batido, o paciente tem um sintoma, faz uma tomografia e fala, não, está tudo normal na tomografia, eu não tenho essa doença. Não, realmente precisa ser a ressonância. Esse a tomografia não te ajuda tanto. Vou fazer uma pausa com o Dr. Facundo Burgos, que é neurologista, trazendo esclerose múltipla como tema da conversa hoje do Você, de alerta, de atenção e de cuidado acima de tudo. Já volto com você, viu, Facundo? Hoje a gente está falando sobre esclerose múltipla. Eu estou aqui com o Dr. Facundo Burgos, que é neurologista. Muitas perguntas, muito obrigada por participarem. Vou dar uma pausa nos meus questionamentos para trazer Elânia. Tem uma idade definida para começo de esclerose múltipla e mais, tem cura? Então, idade definida não. Ela é mais comum dos 20 aos 40 e mais comum em mulher do que em homem. Mas tem muitas descrições de crianças com menos de 10 anos e adultos com mais de 60. Então, a idade não é mais um fator limitante como já foi no passado. Só que ela poupa os extremos de idade. Tanto crianças quanto a população mais velha raramente são afetadas. A Celi tem uma amiga com esclerose múltipla. Começou arrastando a perna, agora está acamada.
Essa doença tem a ver com quadro de depressão, porque os sintomas vieram depois que ela perdeu a filha. Então, essa doença, você pode ter depressão quando você tem uma sequela por causa da doença. Entendi. Então, se você teve uma fraqueza e você não consegue mais andar, então isso pode dar uma depressão reativa nessa paciente. Mas a depressão levar especificamente, assim, eu desconheço qualquer estudo em cima disso. Ai, tomara que ela melhore, né? Sim. Tem que ver se tratamento, foi Celi. feito o tratamento, assim, tem um tratamento da fase aguda e tem um tratamento imunomodulador. Ela tem que ver se fez os dois tratamentos, se foi esse realmente o diagnóstico dela, porque tem várias doenças que parecem com esclerose múltipla, mas não necessariamente serão. Sueli, quem tem labirintite ou crise convulsiva tem o risco de ter esclerose? Então, crise convulsiva é uma manifestação extremamente rara de esclerose múltipla. Então, isso posto, como são 34 anos de neurologia, eu tenho pacientes que têm esclerose múltipla e que no decorrer da doença tiveram epilepsia, mas não é uma coisa que chama atenção. Então, epilepsia e esclerose múltipla não são duas palavras que vêm juntas habitualmente na nossa mente, certo? A outra, eu não estou lembrado, ela falou... Crise convulsiva. Crise convulsiva e a outra... Labirintite. Labirintite, veja, não pode confundir labirintite com sintomas vertiginosos. Então, a esclerose múltipla pode dar sintomas muito parecidos com a labirintite, mas a característica é essa, assim, tem que durar mais de 24 horas. Tá. E boa parte das labirintites, ela vem em surtos que duram poucos minutos. Então, geralmente, pela história, você consegue fazer uma diferenciação. Vamos falar de medicação, a Ângela, quais são os melhores medicamentos para a esclerose múltipla primária? Ela está com sequelas motoras muito avançadas e faz tratamento pelo SUS. E a gente tem essa terapia que chegou agora, né? Sim, veja, nós temos basicamente duas formas de apresentação. A forma remitente e recorrente, que é a mais frequente de todas, em torno de 85%, 87% dos casos, são essas em que você tem um sintoma, você melhora do sintoma, às vezes melhora completamente, fica sem nenhuma sequela, aí depois de um tempo você volta a ter uma manifestação, não necessariamente naquele mesmo sítio, em outro sítio. Essa é a remitente recorrente. A primariamente progressiva ou secundariamente progressiva com surtos, o que acontece é que você não tem uma data em que você piora. Na remitente recorrente, olha, eu estava bem, hoje eu tive o sintoma, já não estou bem. Na forma crônica progressiva, você não consegue ver em horas ou dias, você vê no decorrer do ano que houve essa progressão. Eu consegui andar 100 metros, eu estou andando 80 metros, mas você não vê um dia, foi no dia 18 de fevereiro que eu tive esse sintoma. Então essa é a diferença das duas. A manifestação da progressiva, para remitente recorrente, quase todos os remédios funcionam. Para secundariamente progressiva com surtos ou primariamente progressiva com surtos, alguns poucos remédios funcionam, desde que tenha surtos ou tenha atividade da doença. Então, essa medicação que foi lançada agora no SUS, ela funciona para progressiva com atividade, ou seja, com surto ou presença de atividade na ressonância. Sobre medicação, o Jaque Fernandes, ele tem esclerose múltipla primariamente progressiva há 5 anos. Ele faz uso desse medicamento aqui, que tem um nome, havendo falha terapêutica, qual o caminho a seguir? Então, esse é um dos poucos aprovados. A cladribina também foi aprovada para essa forma. Então, esse remédio, ele age de uma forma um pouquinho diferente. Ele age especificamente num subtipo de linfócito, que é o linfócito CD19. Tem outras duas medicações que atuam da mesma maneira que ele, e presumivelmente a gente acha que funcionam da mesma maneira. Mas o funcionamento não é como na esclerose múltipla remitente recorrente, que o seu objetivo é 0 surtos, é 0 crises. Nesse caso, a gente tenta retardar um pouquinho a progressão dessa doença, porque assim, o tratamento é um pouquinho diferente. Então, assim, tem outras medicações, mas não necessariamente elas são melhores do que o ocrelizumab, que é esse que ele colocou. Né? A Viviane, nosso tempo está terminando, mas vamos lá, Viviane. Tem o tremor essencial, tem medo de evoluir para esclerose múltipla. Não. Precisa ficar preocupada? Não, né? Assim como o totalmente Fábio. distintas. Eu tenho uma dormência no braço e mão direita e alguns espaços. Toma vitamina B12. Devo me preocupar? Então, lembra, o surto tem que durar mais do que 24 horas. Porque assim, dormência, se a gente cruzar as pernas aqui por um tempo suficiente, daqui a pouco minha perna está dormente. Isso. Certo? Então assim,
teve um desencadeante clássico e dura pouco tempo. Eu descruzo minha perna, essa dormência vai desaparecer. Então, se tem um desencadeante para essa dormência, eu acho que seria interessante ele parar com o desencadeante. Caso contrário, aí sim valeria a pena a gente investigar. Rodrigo, dá tempo de eu trazer a pergunta da professora Heloísa? Então vamos ver a professora Heloísa agora. Eu gostaria de saber quais são os tratamentos disponíveis para a esclerose múltipla. Então, depende dos tratamentos que são disponíveis no SUS e todos os tratamentos que existem. Então, nós temos as primeiras drogas, que são os interferons e o acetato de glatiramer. Depois nós temos algumas drogas orais, fumarate de dimetila e teriflunomida. Depois nós temos uma evolução delas, que seria a cladribina, que acabou de ser incorporada ao SUS, e o fingolimod. Nós não temos no Brasil umas evoluções do fingolimod, que é o ciponimod e outros ainda não chegaram aqui no Brasil. Depois nós temos as drogas para coisas bem mais ativas, natalizumab, ocrelizumab, ofatumumab e alentuzumab. E ainda tem o transplante de célula-tronco. Então, assim, resumidamente, aqui no Brasil, o que você pode fazer de abordagem vai passar por alguma dessas drogas que eu falei. Cada uma com indicação específica para alguma situação. Atentos aos sintomas, procurar o neurologista, né? E ver qual é o caminho certo e levar uma vida até normal, né? Vamos dizer assim. O mais normal possível. O mais normal possível. Esse é o Dr. Facundo Burgos, neurologista. Queria ficar conversando com ele aqui mais um tempinho, mas o nosso tempo terminou. Muito obrigada, Eu Facundo. que agradeço. E espero você em outras oportunidades. Sempre que quiser. Obrigado. Bom fim de semana, tá? Obrigado. E obrigada a você também que participou, viu? Muito obrigada mesmo, tá?